Paz do Senhor, povo de Deus. Deus possa abençoar a vida de vocês, a casa, a família, que vocês possam prosperar. Nesta noite eu gostaria de estar trazendo uma palavra rápida, se Deus permitir, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Eu quero tomar por base a partir do versículo 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eis que estavam no barco, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Aqui a Bíblia relata acerca de quando Jesus ele estava reunido com seus discípulos. Jesus reunido com seus discípulos, Jesus se retira para orar. E desde já quero deixar algo aqui interessante para a tua vida. Porque antes de você passar por algo, antes de você passar por alguma provação, alguma situação que venha te deixar com medo, você deve primeiramente orar. Uma vida requer oração. Nós que somos cristãos, que servimos a Deus, nós temos que ter esse objetivo. Nós devemos orar ao Senhor. Por que orar? Porque a oração ela quebra barreira. A oração ela abre prisões. A oração ela derruba muralha. Então quando você ora, quando você pede a direção de Deus, Deus ele age ao teu favor. O interessante é que Jesus ele vai orar. Os discípulos eles têm um mestre, eles têm um líder que ora. Jesus sabia que iria colocá-los numa situação muito arriscada. Arriscada por quê? Porque os discípulos não sabiam que iriam passar por uma tempestade. Os discípulos não sabiam que iriam passar por uma provação. E o interessante disso é que quem colocou eles naquela situação sabia o momento de chegar. Jesus sabia o momento exato de colocar os seus discípulos naquela situação. Jesus ele sabe o momento exato de colocar os seus discípulos naquela situação. Por quê? Porque aquilo ali era um teste. Aquilo ali era uma prova. Era uma situação básica que eles iriam passar. Então, Jesus estava colocando eles naquela situação. Jesus estava colocando eles naquela situação. Para quê? Para testar a fé daqueles homens. O que Jesus tinha para aqueles homens eram coisas grandes. O que Jesus tinha para aqueles seus discípulos
era coisa grande. Então nós vemos um exemplo nesse texto de Mateus 14, onde o próprio Jesus está colocando os seus discípulos numa situação de risco. Então, quando Jesus sobe para orar, Jesus manda os discípulos pegarem o barco e irem para o outro lado. E quando os discípulos entram no barco que Jesus ordenou que eles entrassem, os discípulos vão rumo a uma cidade. Só que no caminho daquela jornada que os discípulos estavam indo, acontece algo interessante. Levanta então uma grande tempestade, que parecia que aquele barco iria afundar, parecia que aquele barco ia para baixo, ia despedaçar, e aqueles homens que estavam ali naquele barco iriam morrer. Só que entenda uma coisa: quando Jesus ele te ordena para você atravessar o mar, quando Jesus te ordena para você atravessar uma situação, ele sabe o momento exato de chegar. Ele sabe o momento exato de entrar naquela situação para tirar você de lá. O Deus que colocou aqueles discípulos na prova foi o mesmo Deus que chegou e tirou eles de lá. A mão que colocou Ezequiel no vale foi a mesma mão que tirou Ezequiel do vale. Então, a mão do Senhor sabe o momento exato de agarrar você e tirar desta situação. A mão do Senhor sabe o momento exato de chegar na sua história, de chegar na tua vida, de chegar no meio dessa tempestade e tirar você do meio dela. Quando você entende o propósito de Deus na tua vida, através de uma situação dessa, você começa a confiar no Deus que te colocou no meio dela. Você começa a confiar no Deus que te colocou no meio dessa prova. Você começa a confiar no Deus que te colocou no meio dessa situação. O que eu acho interessante aqui é que aquilo que os discípulos estavam enfrentando era somente algo que Deus havia colocado para eles enfrentarem. Jesus estava testando a fé daqueles discípulos. Jesus estava testando a fé daqueles homens. Sabe por quê? Porque Jesus não chamou ninguém para ser covarde. Jesus não chamou ninguém para arredar o pé da promessa. Jesus não chamou ninguém para tirar o pé do caminho estreito. Jesus não chamou ninguém para virar estátua de sal. É por este motivo que você não deve olhar para trás. Entenda, os discípulos estavam no meio da tempestade. Os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade. Eu acho interessante é que Deus, ele também chega no meio da tempestade. Ele chega no meio daquela situação. Ele chega no momento exato daquela situação para tirar os seus discípulos de lá. Então, aqueles homens pensavam que iriam morrer. Eles viram que aquela situação estava muito forte. Eles viram que o mar estava contrário. Quando eles veem isso, eles começam a temer. Então, Jesus vai ao encontro daqueles homens. Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos. Só que quando os discípulos de Jesus veem Jesus de longe, eles dizem que é um fantasma. Aí eu te pergunto, qual que é a visão que você está tendo de Jesus?
Qual é a visão que você está tendo de Jesus? Qual a visão que você está tendo do reino? Porque os discípulos viram um fantasma. Jesus indo ao encontro dos discípulos, os discípulos pensam que é um fantasma. Então muitas das vezes você começa a confundir quando Deus está indo ao teu encontro. É como se você não conhecesse o Deus que você serve. Porque se você conhecesse o Deus que você serve, você não teria uma visão deturpada de uma situação. Se é Jesus quem está indo ao teu encontro, você deve reconhecer que é Ele quem está indo te socorrer. Você deve reconhecer que é Ele quem está indo ao teu encontro para te tirar desta situação. Você tem que parar com isso. De ver um fantasma quando é Jesus que está indo até você. Só que Jesus disse para os seus discípulos que era Ele. Jesus disse: sou eu, não tem mais. O que eu acho interessante é que um homem no meio daquela situação inteira, ele decide ir até Jesus. Pedro, no meio daquela roda de amigos que estavam naquele barco, ele começa a dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele diz: Jesus, manda-me ter contigo por sobre as águas. E quando Pedro vai ao encontro de Jesus, Pedro começa a afundar. Por que Pedro começa a afundar no meio daquela água? Por que Pedro começa a afundar no meio daquela grande tempestade? Porque enquanto ele disse para ir ter com Jesus sobre as águas, o foco dele era Jesus. Quando ele disse para ir até Jesus por sobre as águas, o foco dele ali era Jesus. Mas quando ele começa a andar, ele dá um passo, dá dois, dá três. No quarto passo que Pedro dá, ele olha para o lado. Ele olha para os amigos. Ele olha para a tempestade. Ele olha para quem está tirando o foco dele. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que anda com você quer ver o teu sucesso. Nem todo mundo que anda com você quer ver a tua vitória. Nem todo mundo que anda com você quer ver você prosseguir. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Não tire o teu foco de Jesus. Não tire os teus olhos de Jesus. Não tire a tua mente de Jesus. Não tire a tua vida de Jesus. Se você permanecer no foco, se você permanecer no propósito, a proposta não te faz efeito. Se você permanecer no propósito, a proposta não te faz efeito. Sabe por quê? Porque o teu propósito é muito maior do que a proposta. Se você lembrar de Jesus no meio do deserto, a Bíblia vai relatar que Satanás ofereceu diversas coisas para Jesus. Satanás ofereceu riqueza. Mandou Jesus se jogar de alto a baixo. Só que aquilo que Jesus estava proposto a fazer, Jesus não abriu mão. Se você abrir mão do propósito de Deus para a tua vida, você acaba caindo, você acaba tropeçando, você acaba fraquejando. É por isso que o teu propósito ele deve ser maior. O propósito que Deus ele tem para a tua vida não é algo momentâneo. O
propósito que Deus preparou para você é muito maior do que a proposta. Sabe por quê? Porque a proposta é momentânea e o propósito é muito maior. Qual foi o propósito que Nabucodonosor colocou diante de Sadraque, Mesaque e Abednego? A proposta que ele colocou foi que aqueles 3 jovens se dobrassem diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido. Só que aqueles jovens eles eram focados no propósito. E qual foi o propósito daqueles jovens? Não foi se dobrar, não foi se vender, não foi se negociar. Eles disseram que iriam permanecer no propósito. Nabucodonosor ele pode me colocar na fornalha. Nabucodonosor ele pode me colocar na fornalha e aumentar a chama da fornalha para 7 vezes. Mas eu digo uma coisa: eu não abro mão do meu propósito. Eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha mão. Quando você abre a sua mão para a proposta, você fraqueja, você cai, você erra, você se vende, você se negocia. Você negocia o seu chamado, você negocia o seu ministério, você negocia a tua família, você negocia os teus amigos, você acaba negociando tudo. Mas quando você está com foco no propósito, quando o teu foco está no propósito de Deus para a tua vida, Deus ele guarda você, Deus ele protege você. Daniel permaneceu no propósito, Deus livrou ele da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram no propósito e Deus livrou aqueles jovens dentro da fornalha. Paulo e Silas permaneceram no propósito e Deus abriu aquela prisão e libertou aqueles 2 e aqueles presos que estavam ali. Então, quando você permanece no propósito, Deus ele age a teu favor. Quando você permanece no propósito, Deus ele age na tua casa. Quando você permanece no propósito, Deus ele age na tua vida. Quando você permanece no propósito, Deus age no teu ministério. Quando você permanece no propósito, Deus age no teu casamento. Quando você permanece no propósito, Deus liberta o teu filho. Quando você permanece no propósito, Deus liberta o teu marido. Quando você permanece no propósito, Deus liberta o teu sogro. Quando você permanece no propósito, Deus liberta a tua filha. Quando você permanece no propósito, Deus liberta a tua tia. Porque o teu foco deve estar no propósito. Você está falando como aqui? Pastora Maria Silva, enquanto a senhora permanecer no propósito, Deus ele guerreia na sua casa. Enquanto a senhora permanecer no propósito, Deus ele age no meio da sua família. Enquanto a senhora permanecer no propósito, Deus ele age a favor da sua vida e do seu ministério. Porque eu creio no Deus que lhe chamou. Eu creio no Deus que lhe fez promessa. E enquanto a senhora estiver no propósito, Deus ele prepara tudo para a senhora. Só basta permanecer no propósito. Voltando para o texto que nós estávamos falando aqui. Sabe? Depois que Pedro afunda no meio daquela tempestade, no meio daquela água, daquela situação. Quando ele afundou, quem foi lá socorrer ele? Jesus. O próprio Jesus foi ao encontro de Pedro. Desceu agora, Marcos. Olha o que desceu agora, olha o que desceu agora. Esse aí desceu agora.
o que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: pode vir, Pedro. E Pedro foi. Meu Deus, é muito forte. Pedro foi. Só que ele afunda. Só que quem vai socorrer Pedro é Jesus. E olha o que desceu agora, mano. Tinha discípulo dentro do barco. Tinha discípulo dentro do barco. Se eles tivessem a mesma coragem, eles falariam: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo, eu vou socorrer Pedro agora. Se és tu, Jesus, manda-me ter contigo, eu vou socorrer Pedro que está afundando. E o que é que Jesus faria? Pode ir. E eu tenho certeza absoluta, se da mesma forma que Pedro conseguiu andar por alguns instantes sobre as águas, os outros que estavam no barco também andariam por cima das águas. Eles andariam por cima das águas. Se eles tivessem a mesma coragem que Pedro teve, eles também andariam por cima das águas. Só que nessas horas que você está passando por uma situação, nessas horas que você está passando por uma prova, não tem ninguém para te estender a mão. Não tem ninguém para estender a mão para você e ao teu encontro te socorrer. Entenda uma coisa. Aquele homem que estava paralítico, o paralítico de Betesda ficou 38 anos atrás de uma ajuda, querendo ir até aquele tanque. E toda vez que ele ia, a Bíblia diz que descia um na frente dele e era curado. Ou seja, não tinha ninguém para colocar ele dentro daquele tanque. Não tinha ninguém para colocar ele dentro daquele tanque para que ele fosse curado. E sabe quem é que vai ao encontro daquele homem? Jesus. Quem foi ajudar Pedro? Jesus. Quem foi ajudar o paralítico de Betesda? Jesus. Quem estendeu a mão para Pedro? Jesus. Quem estendeu a mão para o paralítico de Betesda? Jesus. E não tinha ninguém para ajudar aquele paralítico a entrar naquele tanque. Só que depois que Jesus disse para ele: toma o teu leito ou toma a tua cama e anda. A partir do momento que aquele homem começou a andar, a partir do momento que aquele homem começou a andar, rapidinho apareceu pessoas para reclamar, para debater com ele. Por quê? Só porque era um dia de sábado. E para eles diziam que não era lícito curar ninguém no sábado. Só que Jesus não está se importando para o que pensam a respeito dele. Porque o dono da cura é ele, o dono da libertação é ele, o dono do propósito é ele. A forte. Entendeu? Você tá pegando o mistério aí? Tá pegando o mistério? Jesus não quer saber o que estão falando de você. Jesus não quer saber aquilo que estão pensando a teu respeito. Se é Ele quem está te estendendo a mão agora, você não tem o que temer. Se é Jesus quem está te estendendo a mão agora, você não tem que ter medo. Por quê? Porque é Ele quem está te segurando, Ele quem está segurando a tua mão. Então, se os discípulos de Jesus que estavam no barco tivessem a coragem, a disposição de ir até Pedro e socorrer Pedro daquele mar, daquela situação, eu tenho certeza que eles iriam conseguir andar.
Eu tenho certeza que Jesus iria sustentá-los aí. Aleluia, aleluia. Só que agora eu quero entrar no tema que eu coloquei. Os teus, aleluia, os teus problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Por que estão debaixo dos pés de Jesus? Porque o mesmo mar que Pedro afundou, Jesus veio andando por cima. O mar que Pedro afundou, Jesus veio andando por cima. É Jesus te dando um recado. Os teus problemas estão debaixo dos meus pés. A situação que você vive está debaixo dos meus pés. O problema que você passa está debaixo dos meus pés. Porque eu sou maior do que este problema que você passa. Eu sou maior do que essa situação que você passa. Eu sou maior do que este problema que você passa. Se você pega aqui, você não terá o tamanho do problema. Porque o Deus que você serve é maior do que o problema. O Deus que você serve é maior do que essa proposta. O Deus que você serve é maior do que essa situação. Então Jesus ele vai ao encontro de Pedro, levanta Pedro daquela situação, no meio daquele mar. Jesus levanta Pedro e entra no barco. E quando eles entram no barco, acalma a tempestade. Jesus diz: quando eu chego, a partir do momento que eu entro na situação, a tempestade cessa, o problema acaba, o que está passando acaba. Só basta eu chegar no tempo, porque eu que falo, eu que cronometro o tempo que eu vou te deixar nessa situação. A Bíblia conta no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há tempo para tudo debaixo do céu. Se a própria Bíblia diz que há tempo para tudo, para que você vai temer? Para que você vai se desesperar? Se Deus sabe o momento exato de chegar, o momento exato de agir, você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. Porque os teus problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Aleluia. Deixa eu ler aqui o comentário da Tânia. Aleluia. 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 Vamos orar aqui pela Tânia, que está pedindo oração por ela e pelos seus filhos. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tânia, abençoa a sua parentela, abençoe a sua família. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego que ela pede para os seus filhos, Deus. O pedido que ela fez em oração, papai, que o Senhor possa agir agora, Pai, no pedido que ela fez agora através desta mensagem. Que o Senhor possa agir na vida dela, que o Senhor possa operar na vida dela e abrir as portas em nome de Jesus. Então, queridos, é isso. Que Deus possa abençoar, possa guardar, possa proteger e livrar de todo mal. Fiquem na paz do Senhor.